A gente leigamente, popularmente sabe ou acha que sabe que alguns alimentos podem provocar azia. E realmente pode provocar, né, Rodrigo? Quais são eles? Com certeza, Márcia. A gente tem que avaliar todo o plano alimentar do paciente, né? Há vários mitos, né, que a gente tem que esclarecer, né? São os alimentos considerados ácidos e os alimentos considerados alcalinos, né? É claro que a gente tem que ter uma dieta balanceada entre acidez e alcalinidade, né? Sem extremos. Então, a pessoa que sofre com esse sintoma, né, e provavelmente ela tem a doença do refluxo, provavelmente ela está tendo uma dieta mais ácida, né? Então, são justamente esses alimentos que a gente tem que ajustar para diminuir essa acidez. Entendi. Bom, quais são as causas do refluxo, doutor Magno? Bom, Márcia, existe a transição do esôfago para o estômago, é uma estrutura anatômica que ela está alterada nos pacientes que apresentam com a doença do refluxo, seja por constituição do próprio ou alterações que são adquiridas ao longo do crescimento e tudo mais. Então, essas alterações anatômicas é que fazem com que maior secreção ácida do estômago venha atingir o esôfago e gerando essa agressão. Lembrando que não só as secreções ácidas, mas outras secreções do trato gastrointestinal não ácidas podem gerar o refluxo também. Vamos falar então um pouquinho dos alimentos bons, que são amigos da gente, para a gente evitar, digamos assim, um refluxo. Quais são eles? Então, Márcia, nós devemos focar principalmente nas verduras, né, e nas frutas também. Claro que tem frutas que são consideradas mais ácidas, né, mas a maioria das frutas tem muitas das enzimas digestivas, né, enzimas que vão ajudar na nossa digestão também. Então, quanto melhor a digestão, menos tempo o alimento vai permanecer no estômago e evitar o refluxo. Então, quanto melhor o esvaziamento do estômago, melhor para se evitar a azia, queimação, né? Uhum. Então, a gente vai priorizar, são as frutas, as verduras e alguns legumes também. Sim, você até trouxe ali alguns alimentos, trouxe, a gente pode mostrar esses que você trouxe, claro. Não sei se o Bruno vai aproximar, tá dando para ver aí, né? Então, ali você pode comentar para a gente, você trouxe uns exemplos de frutas, de legumes, trouxe um brócolis, que seriam os alimentos bons. Você citou a questão da acidez. Então, a pessoa, por exemplo, que já sofre de refluxo, ela precisa evitar o limão, o kiwi, essas frutas mais cítricas, mais azedas, mais ácidas, né, que a gente chama, ou não? Se ele tiver uma alimentação equilibrada entre os legumes, as verduras e as frutas, ele pode consumir normalmente? Justamente, essa acredito que seja uma das maiores dúvidas que há nessa área, né? Então, por exemplo, o kiwi e o mamão, né? Eles são frutas ricas em enzimas digestivas, né? O kiwi tem muitas enzimas proteolíticas que ajudam na digestão. E o mamão, por exemplo, tem a papaína, que também vai ajudar na digestão. Então, uma fruta não necessariamente sendo cítrica, né, vai causar algum desconforto. Por exemplo, o limão. É claro que ele é um ácido, né, mas ele é um ácido fraco. E que, na verdade, no nosso corpo, ele alcaliniza o nosso corpo. Ele tem minerais, ele tem magnésio, que ajuda nessa alcalinização. Tem um ácido cítrico, tem um ácido ascórbico, que são ácidos tamponantes, que podem estabilizar o meio. Então, na verdade, mesmo o limão sendo considerado uma fruta ácida, ele pode ajudar a alcalinizar o nosso meio. É bom demais para a saúde, né? Com certeza. O limão, todas as frutas, todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Só mais uma pergunta aqui para o doutor Rodrigo. Você falou da digestão. Quais seriam os horários? Porque as pessoas também têm um outro mito. Eu vou tomar um suco com a barriga, com o estômago vazio. Vocês dois fiquem à vontade, na verdade, né, para responder. Eu vou tomar um suco de limão com a barriga vazia, com o estômago vazio. Tem gente que fala assim, você está com a azia, chupa o limão. Não tem essas coisas assim? Toma um copo de leite, eu estou vendo leite ali. E aí? O que é mito e o que é verdade também nessa história? Bom, Márcia, acho que eu até fiquei muito surpreso com a presença do colega aqui, que eu acho que vai nos ajudar muito nessa questão alimentar. Mas o que já é muito bem documentado, né, com relação à doença do refluxo é o seguinte, o importante é você fracionar os alimentos ao longo do dia.
evitar alimentações copiosas, fartas, tentar minimizar pequenas porções, porque tudo isso favorece, melhora as queixas do refluxo. Bem como que o colega falou a respeito das frutas e dos alimentos que a gente chama de alimentos gatilhos, que vão piorar o sintoma do paciente. Então, esse fracionamento dos alimentos, bem como a escolha ideal, ajuda muito no que a gente chama no tratamento não farmacológico da doença do refluxo, que é uma abordagem muito comum hoje de se abordar esse paciente. Ah, que joia. Quer complementar, Rodrigo? Então, com relação, ele colocou com relação a fracionar a alimentação, isso é muito importante, evita o estufamento do estômago, né? E com essa maior pressão do estômago pode ocorrer o refluxo para o esôfago. Então, dietas menos copiosas, que a gente fala, né? E também o leite, ele pode ter um pouquinho de alívio imediato, mas ele possui também muitas gorduras, então tem uma digestão muito lenta. Então, na verdade, vai ser um alívio imediato, mas que futuramente pode manter o sintoma. Porque as pessoas têm esse mito de achar que tomar leite apaga o fogo, né, digamos assim, mas aí depois piora, né? E o café? Eu tenho que fazer uma pausa aqui para a nossa culinária, mas já que a gente está falando de comida também, a última pergunta. Tem gente que fala assim, nossa, eu tomo café e aí piora. O café também é mito ou é verdade que piora o sintoma do refluxo? É verdade. O café, ele é um dos principais causadores desse sintoma, né? O café, além de aumentar essa acidez, ele também relaxa justamente o esfíncter, né? Que é a porta de entrada para o retorno no esôfago. Então, a gente tem que avaliar o aumento da acidez como relaxamento dessa porta, né? Ah, sim. Quando nós falamos dos possíveis mecanismos da doença do refluxo, o café agiria em um desses, que nós temos essa defesa natural do nosso organismo, que é o quê? É o esfíncter, que ele fica, a maior parte, fechado com alguns relaxamentos ao longo do dia para passar o alimento. O café atuaria, a cafeína especificamente, atuaria nesse mecanismo, deixando ele mais relaxado, favorecendo ao refluxo aí. Então não é um mito, ele piora mesmo. Piora, graças a Deus que eu não tenho refluxo, porque eu amo café. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.